diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Podemos sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A oração ela é a chave, né, da vitória. Sem oração, a gente não consegue vitória. A oração ela não tem de pé, né? A oração ela é o combustível do crente. Assim como um carro precisa de gasolina para andar, um crente sem a oração, ele vagueia, né? Ele vagueia de um lado para o outro, mas a oração em Cristo, a oração depositada aos pés do Senhor, nos dá um horizonte, né? Nos dá um norte, nos conduz, né? Nos caminhos retos, aonde nós devemos, né? Estar sempre caminhando. Então, meus irmãos, nessa quarta-feira, iniciamos nossa campanha, o clamor pelas famílias. E haja visto que as famílias, elas estão sendo alvo, né? Sempre foi alvo do tentador, mas mais nesses últimos dias ainda, né? Porque as famílias, elas muitas estão se distanciando da presença do Senhor. E o objetivo dessa campanha é nós clamar cada vez mais pela as nossas famílias e também a família dos nossos irmãos, né? A família dos nossos irmãos que tanto precisa, né? Do socorro, da bênção, do agir do Senhor. Então nós vimos aqui no texto a qual nós temos lido, fala do Jeremias, palavra do Senhor que veio ao profeta, estando ele ainda guardado, encerrado, né, no pátio. Veja a situação que estava o profeta Jeremias. Ele estava preso, ele estava cerrado no pátio. Muitas das vezes, quantas pessoas dizem: não tem mais jeito, para mim não tem solução. Mas veja aqui o contexto, a forma que estava o profeta, mas a palavra do Senhor veio a ele, dizendo a ele: clama a mim. Aonde tem um clamor, o socorro de Deus ele chega lá. O que nós não podemos ficar é de braços cruzados, esperando os outros clamar por nós. O clamor tem uma diferença entre a oração e o clamor. A oração ela é contínua. Mas o clamor ele vem diante de uma necessidade. Veja que quando Bartimeu, lá na beira do caminho, diz a palavra do Senhor, ele tinha uma necessidade. Qual era a necessidade que Bartimeu tinha? Ele precisava ver, ele precisava enxergar. Então a palavra de Deus diz lá em Marcos 10:46 que Bartimeu, diante daquela necessidade que ele tinha naquele momento, ele percebendo que passava por ali o mestre, passava por ali aquele que tem todo o poder no céu e na terra, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse clamor então ele vai parar Jesus. Veja que um clamor feito com sinceridade, um clamor feito com bastante temor, ele para Jesus. Ele vai parar para atender um clamor. Aleluia. O que você precisa que Jesus faz na tua casa? Qual é a necessidade que você precisa? Qual é o milagre, a bênção que você está precisando que Jesus faça na tua casa? É através do clamor. A oração é constante, mas o clamor diante de uma necessidade, o crente ele vai clamar. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que Bartimeu, então, constantemente ele começou a clamar. E a Bíblia nos diz que tentaram parar Bartimeu. Tentaram fazer com que Bartimeu ele desistisse daquilo que ele queria. Muitos viam apenas o Bartimeu, o cego, ali na beira do caminho, mas não enxergava a dor que ele sentia. E nada mais nada menos do que ele mesmo para entender o que ele precisava.
precisava? O que ele precisava ver? Aleluia! Ele precisava enxergar. Aleluia! Ele precisava ver como ele via outrora. E muitas das vezes nós também estamos muitas vezes dessa forma. Nós precisamos ver o que? O milagre da nossa casa. Aleluia. Nós precisamos ver a libertação dos nossos filhos. Nós precisamos ver a libertação da nossa sociedade, a libertação dos nossos parentes. Mas para isso acontecer, nós temos que levantar o clamor. É verdade. Aleluia. Mesmo que muitos vão dizer, mas para que isso? Para que tanto? Não é necessidade, mas eu e você sabemos a nossa necessidade. Aleluia. Ninguém sabia a necessidade que tinha Bartimeu, mas ele entendia, ele sabia o que ele precisava. A ponto de que Jesus ele para diante de um clamor na beira do caminho. E de repente Jesus chega e diz para ele: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? E ele disse para o Senhor: eu quero ver. Aí Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. Então, irmão, o clamor ele chama a atenção de Jesus. O clamor ele chama a atenção de Jesus para a nossa vida. Então nós não devemos desistir de clamar. Devemos sempre estar clamando e não reclamando. Muitos reclamam do A, do B, né? Clamor é rasgar a alma perante o Senhor. Aleluia, gritar, né? Com alta voz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou com um problema e eu não consigo resolver. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. Aleluia. E o Senhor, irmão, ele vai vir ao nosso encontro diante do nosso clamor. Aleluia. Aleluia. Não se comove, não desista de orar. Verdade. Não desista de clamar pela salvação da tua casa. Aleluia. Não desista. Se aqui nós estamos hoje, alguém clamou por nós, alguém orou, alguém clamou por nós, e a oração foi ouvida, o clamor foi ouvido, e Jesus ele entrou com providência e nos salvou. Aleluia. E aqui nós estamos hoje para dizer que esse Jesus, ele é o mesmo que parou diante de Bartimeu. Aleluia. Jesus ele é o mesmo que operava e opera milagre até hoje. O que está faltando? O que está faltando é corações aquebrantados aos pés dele. É reconhecer que sem ele nós não somos nada. É reconhecer que sem ele mesmo disse que sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Sem a presença de Jesus neste culto, irmãos, poderia estar aqui o homem mais intelectual, poderia estar aqui o homem mais sábio da face da terra, que nada ia acontecer. Mas com a presença de Jesus aqui, aleluia, você pode ter certeza, você pode ter confiança, que quando você está sentado aí glorificando a Deus, Deus ele está com as mãos estendidas em direção ao meu e teu problema. Aleluia. E nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia. Nada é impossível para o nosso Deus. O clamor, ele move. O clamor, ele move o coração de Deus. É verdade, Jesus. Quando o povo de Deus clama, eu vou trocar com o Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Quando o povo de Deus clama, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, livro de Êxodo, no capítulo de número 3, tem uma passagem bem interessante. Eu muito gosto de ler aquela passagem, que quando o povo de Israel estava sendo oprimido, né? Êxodo, no capítulo número 3, no verso número 7, nos diz assim, ó: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aleluia, né? Tenho ouvido o seu clamor. Aí quando o povo ele vai clamar ao Senhor, Deus ele vai preparar o libertador, né? Do seu povo, Moisés. Através do clamor do povo,
Deus. Então, quando nós clamamos ao Senhor, Deus ele envia o socorro em nossa direção. Deus ele envia o socorro na nossa direção. E a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias, né? Conhecido como o profeta da lágrimas, o profeta chorão, foi essa: clame